Dios dijo, mi pueblo fue destruido porque faltou conhecimento. Quando falta conhecimento de la verdade, o diabo oprime as pessoas. Há pessoas que estão sofrendo opressões que não deveriam estar sofrendo, porque o preço de la liberdade já foi pago. Amém? Está claro? Já foi pago o preço de la liberdade. Um exemplo. Um cristiano, ele é uma nova criatura. É uma nova criatura. Se ele é uma nova criatura, a maldição generacional já foi quebrada. Está claro? Já não pode manifestar em esta persona. A maldição generacional que venia de seus ancestros, e nessa persona que é uma nova criatura, ela nasceu de novo, ela nasceu de las águas, nasceu do Espírito Santo. Ela é um novo espírito. Então, não pode, de nenhuma maneira, manifestar maldição generacional. Pero, se a pessoa crê, se ela crê que a maldição generacional está em ela, pode manifestar em sua família, pode manifestar em sua economia, pode manifestar nas áreas de sua vida, a maldição manifestará. Por quê? Porque está creyendo em la maldição e não em la bendição. Está creyendo mais em el enemigo que em Deus. Então, por causa de la ignorância, o diabo oprime. Está claro? Pero quando a pessoa conhece a verdade, escrito está: conocereis a verdade e a verdade os hará libre. Libre. Lo que há de cristianos que pide consejeria dizendo: pastor, eu creio que estou sofrendo maldição generacional. Ele diz: pero que entendimento tem esta pessoa? Zero. Quantos anos tu tens de cristiana? Eu sou cristiana há 40 anos. 40 anos desta maneira. Não entendiste a Bíblia. Não entendiste a redenção. Não entendiste o que Jesus hizo. Como que vai crer em uma maldição generacional se és uma nova criatura? E às vezes estas pessoas querem predicar para outras. Uma pessoa que não é livre não conseguirá liberar a nadie. Ela não está livre. Só uma pessoa livre poderá liberar a quem está cautivo. Estão entendendo? Então, primeiro, a pessoa tem que ser livre. Ela tem que ter conhecimento da verdade. Senão, não. Jesus nos brinda, nos dá o conhecimento, pero há pessoa que rechaça o conhecimento. Ela rechaça o conhecimento e só quer a bendição. Não. Não podemos rechazar o conhecimento e correr atrás da bendição, porque na Bíblia diz que a bendição nos alcançará, nos seguirão e nos alcançarão. Repita comigo: as bendições me seguirão e me alcançarão. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Nunca corra atrás da bendição. Busque o conhecimento, pratique a palavra de Deus e a bendição te seguirá e te alcançará. Quem entendeu isso? Amém? Em el poderoso nome de Jesus. Porque se você não tiver o conhecimento da verdade, você não irá a nenhum lugar. Você estará andando em círculo, pensando que Deus vai bendecir porque você chora, porque você reclama. Não é assim. Não é assim. Leia despacio. Deuteronômio 28, 2. E vendrão sobre ti todas estas e te alcançarão, se oyeres o quê? A voz de Jeová, tu Deus. Repita comigo: ouvir
la voz de Jehová, nuestro Dios. Ele é nosso Deus. Não seja uma pessoa que venga solo buscar a bendição. Venga ouvir a voz de Deus para aprender e para fazer o que Deus diz. E te asseguro, as bendições te seguirão e te alcançarão. Amém? Prestem bastante atenção. Lo que diz nosso Deus neste versículo aqui. Vamos colocar em la pantalla. E vamos a ler Oséias, capítulo 6, versículo 3. 6, 3. E conheceremos e prosseguiremos em conhecer a quem? A Jeová. Como el alba está dispuesta su salida, e vendrá a nosotros como la lluvia tardia e temprana a la tierra. La persona que quiere la lluvia tardia e temprana, la persona que quiere ver la gloria de Dios resplandecer sobre su vida, ella tiene que conocer y proseguir en conocer a quién? A Dios. Yo no puedo decir, bueno, yo soy pastor, ya conozco las escrituras, voy a cruzar mis brazos y ya no necesito más conocer a Dios. Yo necesito conocer a Dios hoy más que ayer. Yo necesito conocer más a Dios hoy que el primer día que conocí al Señor, que entregué mi vida a Él. Yo tengo que seguir conociendo. Eu tenho que seguir aprendendo. Eu tenho que seguir conhecendo. Pero por que seguir conhecendo? Porque Ele é infinito. Deus é infinito. Eu não posso dizer, já conosco a Deus e já está. Não, se eu pongo isso em minha mente, em meu coração, que já conosco a Deus e não necessito conhecer, significa que estou limitando quem Ele é. Ele é ilimitado. Amém? Leia agora com atenção estes versículos que vamos colocar na pantalla e você pode ler em sua Bíblia também com atenção. Preste atenção. Antes de ler. O apóstolo Pedro, na primeira prédica dele, ele ganhou 3.000 pessoas. E quando ele hizo esta primeira prédica, que ele ganhou 3.000 pessoas, ele hizo aquelas pessoas a recordarem lo que Deus já havia hablado, lo que Deus já havia anunciado através de seus profetas. Você que já é cristiano há muito tempo, você que já se entregou a Jesus há muito tempo, o Espírito Santo ajudará você a recordar lo que você já sabe. E você aprenderá coisas novas. E estou seguro que em el momento de la oração, o poder de Deus manifestará em sua vida. Eu creio. Você crê? Isso sucederá. Quando o apóstolo Pedro predicou para os que estavam falando contra lo que Deus estava fazendo, estas pessoas se arrependeram. A igreja estava reunida em um lugar que Jesus mandou eles estarem. Há pessoas que não querem reunir onde Deus manda reunir. E quando elas não se reúnem onde Deus manda, as promessas não se cumprem. As promessas não se cumprem. Você quer o cumprimento das promessas de Deus? Quem quer de verdade? Muito bem. Para você ter o cumprimento das promessas de Deus, você tem que estar onde Jesus manda você estar. Se você não obedecer, elas não se cumprirão. Você pode orar e clamar a ser o que quer, mas você tem que estar onde Jesus manda você estar, para o cumprimento das promessas. Então, o que sucedeu? Jesus ressuscitou, mandou os discípulos quedarem reunidos em Jerusalém. E eles obedeceram, quedaram em Jerusalém. E que sucedeu? O Senhor Jesus dijo: quedaos em Jerusalém, hasta serem revestidos de poder desde lo alto. O cumprimento da promessa que derramaria do Espírito Santo sobre eles. Amém? E eles quedaram reunidos. E que sucedeu?
houve um momento que começou a soprar um vento. Repita comigo, soprar um vento. E esse vento começou a soprar e houve um estrondo e todos que estavam reunidos onde Jesus mandou foram bautizados com o Espírito Santo. Por favor, ouça com atenção. E neste momento, houve duas coisas muito importantes. Antes do bautismo com o Espírito Santo, soplou um vento. Repita comigo, soplou um vento. Mais forte, soplou um vento. Para quê? Para esparcir a ceniza, para remover o que não agrada a Deus. E aí vem o Espírito Santo. Há pessoas que querem ser llenas do Espírito Santo, pero todavia têm cenizas de coisas do passado que está em sua vida. Tem que ser removido para ser lleno do Espírito Santo. Então, quando o povo foi bautizado com o Espírito Santo chegou hasta eles, viram como língua de fogo sobre a cabeça deles. E eles falavam em outras línguas. E falaram assim, os que estavam cerca, os que estavam na cidade. Esses homens estão borrachos. Esses homens estão borrachos. E Pedro se posiciona em Hechos capítulo 2, versículo 30, e habla isso para eles. E quero que você leia comigo. Hechos capítulo 2, versículo 30. Vamos allá, com atenção. O apóstolo Pedro diz assim, pero sendo profeta, hablando de Jesus, e sabendo que com juramento Deus lhe havia jurado que de sua descendência, enquanto a la carne, levantaria a Cristo para que se sentasse em seu trono. Hablando de Jesus, del Salvador, del Jesus, el Redentor, que através de Jesus chegou a promessa para aquele povo que estava em el lugar. Repita comigo, em el lugar. Los que querem, repita comigo, los que querem recibirem promessas, têm que estarem em el lugar que Deus manda. Amém? Então, aqui está. E vamos para o versículo seguinte. Disse, final do versículo, levantaria a Cristo para que se sentasse em seu trono. Versículo 31. Vendo-lo antes, hablou de sua ressurreição, de la ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada em el Hades, nem sua carne viu corrupção. Versículo 32. A esse Jesus ressuscitou Deus, de lo qual todos nós somos testigos. Repita comigo, todos nós somos testigos. Continuamos. Assim que, exaltado por la diestra de Deus, e havendo recebido del Padre a promessa del Espírito. Continuamos. Ha derramado esto que vosotros veis e oís. Para eles era algo estranho. Para eles era algo fora de lo comum, fora de lo normal. Porque aqueles homens estavam falando em outras línguas. Houve um estruendo. Pero era cumprimento de la promessa. Cumprimento de la promessa. O cumprimento da promessa de Deus em sua vida causará um estruendo. Chamará a atenção de muitos que não entenderão, pero su testemunho ganará eles para Deus. Está entendendo? Por quê? Porque a vezes as pessoas querem trazer as coisas de Deus ao nível natural, ao nível do entendimento humano. Pero as coisas de Deus não se discernem de la maneira humana, com a mente limitada. Se discerne de la maneira espiritual. Então, Pedro chama esses homens a la seriedade e habla de Jesus, que Jesus foi ressuscitado e foi levado a sentar em el trono a la diestra del Padre. E habla de la promessa
Mira que dice de la promesa, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. 35. Hasta que ponga a tus enemigos, a tus enemigos por estrado de tus pés. Versículo 36. Sepa, pues, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo seguinte. Al oír esto, se concogieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Mírame, en el cumplimiento de la promesa de Dios, en los apóstoles, en los hermanos, en el momento del cumplimiento de la promesa, hombres preguntaron: ¿qué haremos? ¿Sí o no? Mira que dice el versículo siguiente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mírame, más de 3,000 hombres en este momento estaban reunidos ahí, pero 3,000 hombres se entregaron a Jesús, fueron salvos, fueron bendecidos, fueron llenos del Espíritu Santo, por causa del cumplimiento de la promesa de Dios a los que estaban en obediencia. A los que estaban donde Jesús mandó estar. Mira, si usted permanecer en el lugar que Jesús te mandó estar, puede estar seguro, la promesa se cumplirá en su vida, sus familiares serán salvos, multitudes serán salvas, usted regocijará en la presencia de Dios. Porque sin obediencia no hay cumplimiento de las promesas. ¿Entendiste? Sin obedecer a Dios no hay cumplimiento de las promesas. Olvida. Usted puede ser un buen miembro en la iglesia, pero si usted no obedece a lo que Dios habla, usted impedirá de las promesas llegarem e impedirá de personas serem salvas através de su testemunho. Porque Deus é glorificado em nossos testemunhos. Deus é glorificado em nossa derrota ou em nossa vitória? Em nossa vitória. Deus é glorificado em nossa obediência, porque quando obedecemos, a bendição vem, as promessas vêm. E mira que Pedro alenta estes homens e habla para eles: arrepentiu-os. Arrepentiu-os. Vocês têm que se arrepentirem. Um exemplo: venga a la obediencia para Deus bendecir ustedes. E não só ustedes. Mire o versículo seguinte, versículo 39. Porque para vosotros es, lea fuerte, para vosotros es o quê? La promessa. E para que mais? E para vuestros hijos. E para todos os que estão lejos. Para quantos el Senhor nosso Deus chamare. Diga amém. Mírame. Escuchen com atenção. Você pode ganhar todo o ouro do mundo, toda a plata da terra. Escute com atenção. Pero sem obediência a Deus, você pode perder sua família.
Você pode ter todo o ouro com você, toda a plata do mundo com você, solo. Sem hijo, sem esposa, sem esposo, ou sem padre, ou sem madre. A riqueza natural, sem promessa de Deus, sem bendição de Deus. ¿De que sirve el hombre ganar todo el mundo e perder sua alma? Há muitos homens que perderam suas famílias correndo atrás das riquezas do mundo. Conseguiram riquezas do mundo, pero não têm mais suas famílias. Já não têm mais seus filhos. Já não têm mais. Já não têm mais. Lo mais importante, Deus. Perderam sua casa, perderam a comunhão da família, já não têm seus filhos estão perdidos nos vícios. É sério que estás escutando. Pero quando a pessoa está na obediência, Deus cumpre a promessa. E a promessa de Deus vem com as bendições. Porque uma coisa é bendição, outra promessa e terceira herência. Repita comigo: bendição, promessa, herência. São diferentes. Há pessoas que recebem uma riqueza e perdem a prosperidade. A prosperidade, minha irmã, não te rouba nada, é te añade. A prosperidade de Deus é bendição espiritual, física, material, emocional, para todas as áreas. Pero para o cumprimento delas, tem que crer em Cristo, tem que se arrepender e tem que estar em obediência. Al revés, não é como. Então, a promessa será para a pessoa, para seus filhos, como disse o apóstolo Pedro. A promessa é para vosotros. Mira aí. Coloque na pantalla. Versículo 39. Porque para vosotros es a promessa. E para vosotros hijos. Você crê que Deus quer bendecir só você ou quer bendecir a mais pessoas? Você crê que Deus quer bendecir só você e não sua família? Ele quer bendecir você e sua família. Ele quer a promessa para você e para seus filhos. E para todos aqueles que Deus chamar. Quem entendeu? Pero para isso é necessário arrepentir-se. Mírame, não te assustes, porque essa palavra é para nós neste dia. Hechos 5, 30 ao 32. Disse: Dice assim: El Deus de nossos padres levantou a Jesus, a quem vosotros matasteis, colgando-le em um madeiro. A este, versículo 31, a este Deus ha exaltado com su diestra por príncipe. Repita comigo: por príncipe e salvador. Para dar a Israel, repita comigo: para dar. Vamos subrayar essa parte aqui. Para dar. Para dar a Israel arrependimento e perdão. E perdão. Repita comigo: Deus dá arrependimento e perdão de pecados. Por favor, atenção. Quando viene o arrependimento de lo malo que você hace ou de que hiciste, sabe quem está dando para você esse arrependimento? Jesus. Ele está tocando em sua consciência, ele está tocando em sua alma, porque acá está escrito, para dar a Israel. Para dar o quê? Dar o quê?
para dar a Israel, para dar a las personas arrependimento e perdão de pecados. Quando vem o arrependimento, não é para você quedar com medo que Deus te vai castigar. Não é que Deus te vai meter dentro de uma jaula e soltar um leão com você allá. Não. Este arrependimento é para você reconciliar-se com quem? Com Deus. Quando vem o arrependimento, é o momento de reconciliação com quem? Com Deus. Pero se a pessoa, em el momento do arrependimento, se excusa, se condena sola. Amém? Entendiste ou não? Então, se preste atenção, porque vamos orar agora já. Deus quer condenar a gente ou quer salvar? Deus quer retener as bendições que Ele tem para as pessoas ou Ele quer bendecir? Deus quer guardar as promessas no cielo ou Deus quer cumprir as promessas? Pero para o cumprimento das promessas, existe um princípio que não pode ser quebrado, que se chama obediência. E para receber o perdão, tem que aceitar o arrependimento que Deus está dando. Al revés não é como. Porque é Deus que dá el querer como el hacer. Deus dá el querer como el hacer. Entenda isso. E retenha em seu coração. Quando Deus provoca em você el querer, Ele já está provocando el hacer. Hazlo. E seja rápido em actuar. Porque Ele restaurará o matrimônio, restaurará o hijo, restaurará o que perdiste nesse ano e terminarás o ano em dicha, terminarás o ano em vitória, em el nombre de Jesus. Em el nombre de Jesus. Em el nombre de Jesus. Guarde isso em seu coração. Coração arrependido delante de Deus agrada a Deus. Todos erraram, todos falharam. Pero você não pode estar lejos do lugar que Deus tem para você. Quem tem uma botellita de água para prestar-me? Botellita de água. Graças, hija. Repita comigo, exemplo. Exemplo, parábolas. Jesus ensinou por parábolas, sim ou não? Dá um aplauso a Jesus. Glória a Deus, muito bem. Já. Para que nadie duerma, para que vejam e entendam. Porque a enseñança tem que ser com palavras, com exemplos, para ajudar a todos a entenderem. Quanto custa uma botellita de água como esta em uma bodega? Em um mercadito pequeno? Quanto custa? 2.000. Ok, quedamos com 2.000. 2.000 pesos. Em uma bodega, mírame, em um mercado pequeno, custa quanto? 2.000 pesos. Quem já volou? Quem já foi de viagem em avião? Muito bem. Então, acá, na bodega, custa quanto? Se vem para o aeroporto, quanto custa no aeroporto? A mesma botella. Vamos colocar 5.000. Allá custa 2.000. Em el aeroporto? Há aviões, há vuelos que não dão água. Se você quer água, você tem que? Em el mercado custa 2.000. A mesma botella de água, em el aeroporto custa 5.000. Em el avião, quando está volando, a mesma botella, quanto custa? Mais forte. Mais forte. 10.000 ou a 15.000. Verdade ou mentira? E é a mesma botella, a mesma água, a mesma, pero dependendo do lugar, ela perde su valor. Mírame, usted, dependendo do lugar que estás,
você perde o valor. Deus não quer que você perca o valor. Deus quer que você seja primeira classe. Deus quer que entenda que fuiste comprado por la sangre de Cristo. Não há ouro, não há plata, não há nada que pode pagar o valor que Deus comprou você. Satanás quer quitar-te da posição que Deus te colocou. Guarda seu coração. Se tem que arrepentir-se, arrepenta-te. Pero tenha sua posição de honra. Não perda. Porque é neste lugar que as promessas se cumprem. Fora desse lugar, você perde seu valor. Você é visto como qualquer. Estamos em el mundo, pero não somos del mundo, somos de Deus.